Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café, o canal trabalhista do YouTube. E agora eu tenho a honra de chamar para essa entrevista, para esse bate-papo, alguém que tem muita história para contar pela luta do trabalhismo. Então, estou chamando ele, Vivaldo Barbosa, como todos conhecem, doutor Vivaldo Barbosa. Seja muito bem-vindo. Olha, Cássio, muito agradecido esse convite, muito honrado por essa conversa com você. Você desculpe a minha incapacidade tecnológica, que demorei a entrar aqui no ar para poder conversar com você. Perdemos esse tempo, desculpe isso, mas eu estou muito contente, Cássio, de estar aqui conversando com você sobre essa questão do trabalhismo, que é uma coisa que você conhece a fundo também, né? Olha, que eu estou muito bem aqui, muito agradecido a esse convite seu. Geralmente, as nossas lives é um bate-papo que acaba ficando descontraído, geralmente os convidados ficam mais tempo. Mas como o senhor me disse que tem uma restrição de tempo, eu vou tentar, então, ser mais acertativo, ok? Antes de eu começar a falar um pouquinho da sua história, e até para lhe apresentar para o telespectador, né? Quando é que o senhor se descobriu trabalhista? Olha, eu fui muito mais a fundo no trabalhismo, né, quando eu fiz o meu doutorado. Eu não poderia dizer que descobri, mas fui mais a fundo. A gente acompanhava, né, a vida política brasileira, né, desde criança, com minha avó, uma getulista empedernida, né, então a gente acompanhava. Mas quando eu fiz meu doutorado sobre a Revolução de 30, de Brasil de 30 a 45, e o Estado brasileiro e o autoritarismo, né, em matéria de direito, né, eu estava na faculdade de direito. Em Harvard, então, né? Aí mergulhei. Desculpe? Em Harvard, não foi? Exatamente, Universidade de Harvard, né? Então, aí sim, eu mergulhei e passei a compreender o trabalhismo. Mas, sabe, aonde eu fui mergulhar de vez no trabalhismo foi a convivência com o Coronel Brizola. Por todos os estudos, tudo que eu tinha ouvido, estudado, escrito sobre essa questão, eu fui assimilar a fundo, foi com o Brizola. Brizola clareou a minha cabeça de uma maneira assim, extraordinária. Eu passei realmente a compreender o trabalhismo, a questão do Brasil, passei a compreender o povo brasileiro, os impasses da vida brasileira, as perspectivas do Brasil. Ele tinha uma visão muito clara, muito nítida sobre isso aí. Então, como eu convivi com ele de perto, bastante tempo, eu digo a você, essa foi a minha melhor fonte de compreensão do trabalhismo. O senhor é advogado, é professor, já foi deputado constituinte, deputado outras vezes, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas como é que foi o seu encontro com o Brizola? Como é que o senhor conheceu o Brizola? Eu conheci o Brizola quando eu estava fazendo meu doutorado. O Brizola esteve lá na Universidade de Harvard. Aliás, ele foi lá a convite do Mangabeira Unger, né, com quem eu trabalhava. E aí, então, encontramos lá com ele, enfim, passamos lá o dia, eu saí com meu carro para mostrar a cidade a ele, para levá-lo até o aeroporto. Então, foi a primeira vez que eu me encontrei com ele pessoalmente, né? E depois eu estive em Nova York, lá para um encontro com ele, para conversar com ele, lá um dia que eu tive a oportunidade de ir lá conversar com ele, né? E depois, no regresso, quando ele regressou ao Brasil, eu estava ainda concluindo meu doutorado. E quando eu retornei aqui, enfim, nos entrosamos, começamos a trabalhar juntos na campanha dele de 82, né? Eu participei da assessoria dele, né? Chefiei os grupos de estudos, eu estava desenvolvendo estudos nas diversas áreas judiciárias, pela minha formação, desenvolvi diversos grupos aí, conseguimos conquistar os melhores advogados aqui do Rio de Janeiro, um ambiente muito favorável, e depois ele me pede que coordene os grupos de estudo da campanha dele. E aí
isso nos levou a um contato diário, onde ele ia debater, me levava, onde ele ia em questões assim, encontros, ele me levava. Lembro que ele me pediu para conseguir uma entrevista com o cardeal Eugênio Salles, uma figura encantadora. Na época, estive com ele nisso, fizemos uma visita ao Tribunal de Justiça, né, circulamos pelo fórum, depois ao Tribunal Eleitoral, enfim. Passei a acompanhar e conviver com ele durante a campanha de maneira muito abrangente. Eu não participei assim das atividades de campanha mais diretas, como organizar comícios, caminhadas, viagem para o interior. Eu realmente não me envolvi tanto nessa área. Eu me envolvi mais na área de estudos, apresentar projetos e ajudá-la a dialogar nos debates. Ele me levava, rádio, televisão e tal, enfim. Eu trabalhei mais nesta área com ele de assessoramento. O senhor foi secretário de Justiça, não foi? Desculpe? O senhor foi secretário de Justiça, não foi? Foi. Durante a campanha, no final da campanha, né? Eu com esse envolvimento com ele, depois da vitória, teve, enfim, coisas polêmicas de Proconsult na época, eu atuando, aí ele me pediu para atuar na Justiça Eleitoral, no TRE, para ele. Enfim, eu passei a trabalhar nisso, vi a história da Proconsult, tentando fraudar a eleição. Vencido tudo isto, ele estabeleceu uma comissão, um grupo de 3 pessoas, que fizesse a interlocução com o governo, a transição com o governo, né? Foi o Cibiles Viana, o César Maia e eu, que integramos essa equipe de transição com o governo. Aí, no final da escolha do secretariado, ele me indicou, é uma área que eu já vinha trabalhando mais intensamente durante a campanha, ele me indicou aí para secretário de Justiça. Foi uma das experiências extraordinárias na vida, naquele momento de transição, momento do governo militar aí dentro, momento do SNI dentro, em cima da gente aí. Havia os famosos esquadrões da morte, tudo bancado pelo SNI, tudo. Enfim, ter sido secretário de Justiça ali foi um momento assim extraordinário, porque nós estávamos trabalhando a construção da democracia no Brasil, processo democrático no Brasil, que a minha área tinha a ver com isto, e a questão dos direitos humanos. São as 2 linhas fundamentais, né, do governo Brizola, claro, a educação, a linha número 1 dele, mas essa questão da construção da democracia e dos direitos humanos foi uma coisa realmente extraordinária, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, uma coisa encantadora. Saudações aí, o Pacheco, Santa Catarina, presente. Muito bem, Pacheco, um grande abraço no Pacheco aí. De vez em quando nos falamos aí no telefone. Vivaldo, daqui a pouco, como meu planejamento era uma live de 1h30, 1h30 tal, eu vou ter que ser muito mais rápido, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre a eleição de 89, porque eu assisti algumas entrevistas e a gente teve uma afinidade muito grande. Inclusive, em alguns estudos meus, eu defendo que atualmente o PT hoje é um partido trabalhista. Não, claro que não o mesmo trabalhismo, né? Com aquela origem do positivismo, do PTB antigo, mas as bandeiras, os ideais trabalhistas, etc. E eu sei que tu pensa mais ou menos parecido, mas assim, o PT não nasceu trabalhista, tanto que se tu procurar em qualquer documento do PT, tu não vai ver a palavra trabalhismo, né? Que eu acho um erro, na minha opinião, até porque eu acho o Lula um dos maiores líderes trabalhistas vivos da atualidade. Mas naquela eleição em 89, na minha opinião, foi o grande erro do histórico do PT não ter apoiado o Brizola. E aí eu queria que tu comentasse rapidamente sobre a eleição de 89, que o Brizola ficou de fora por muito pouco, e depois o Brizola acabou sendo vice do Lula e conseguiu transferir uma quantidade de votos praticamente 100%, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses 2 períodos históricos aí, tu que deve ter vivenciado as coisas muito de perto, né? Cássio, a história caminha, né? Os fatos caminham. É evidente que todos nós sabemos que foi uma coisa lamentável na nossa história o Brizola
não ter sido o presidente da República naquele momento que era o momento dele, né? A história tinha reservado isso, né? Enfim, era a marcha natural da história, mas aconteceu que ele não conseguiu ganhar a eleição. Acho que a culpa muito grande foi nossa do partido. O partido não correspondeu ao Brizola. Brizola cumpriu o papel dele, mas o partido não deu cobertura a ele como partido político. E nesse ponto, o PT saiu na frente, como campanha. O PT saiu na frente. Inclusive, no final, a gente se lembra como o PT avançou muito mais do que a nossa campanha. Em todos os lugares, né? Então, o PDT, na época, nosso partido foi o grande responsável, a meu ver, por Brizola não ter sido eleito presidente da República. E também o nosso programa de televisão foi lamentável. O nosso candidato a vice também não correspondeu. Então, é uma coisa difícil de você analisar, que era dever do PT apoiar o Brizola, porque eles acabaram saindo na frente, né? Chegaram à nossa frente. Então, do ponto de vista da história, é uma coisa lamentável, né? Na época, se você vê, na época o Estado brasileiro estava bem constituído, o Estado brasileiro tinha instrumentos realmente extraordinários para um governante avançar no Brasil. Tinha o monopólio do petróleo, tinha telecomunicações, tinha eletricidade, aeroportos, portos. O Brasil estava todo instrumentado por um governante chegar ali e realmente fazer uma grande transformação no Brasil. Inclusive, eu argumento que a Constituição de 88, nossa Constituição Cidadã, embora depois foi modificada pelo Fernando Henrique Cardoso, especialmente tirando aquela paridade, aquela distinção entre empresa nacional e empresa estrangeira, né? No artigo 171. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, ou seja, está na Constituição de 88 o legado do trabalhismo, né? Da história do trabalhismo. Sem dúvida. Olha, Cássio, a Constituição é mais nossa do que deles. É mais das forças progressistas do que deles. E éramos minoria, hein? Nós éramos ali 120, juntando PDT, PT, os comunistas que estavam no PMDB. Apresentou projetos, né? Exatamente. Então, uma luta muito grande, uma participação do povo brasileiro muito intensa nos trabalhos da Assembleia Constituinte, uma participação muito intensa mesmo, nos possibilitou, e uma bancada aguerrida, como a gente tinha, nos possibilitou avançar mais, né, do que o outro lado. A Constituição é mais nossa, né, do que deles, daquele momento. Tanto assim que, você veja, para realizar o projeto neoliberal, da maneira exacerbada que o Fernando Henrique Cardoso fez, eles precisaram rasgar a Constituição, rasgar no sentido de romper a estrutura da Constituição, modificando substancialmente a Constituição brasileira. Até tem uma frase do FHC dele tentar rasgar o legado getulista, né? Exatamente. Palavras. Essa era a missão, né? Porque o trabalhismo estava muito refletido na Constituição. Na época se usavam expressões social-democracia, não sei o quê, que a Constituição era social-democrata. A Constituição brasileira de 88 foi essencialmente trabalhista. O trabalhismo realmente avançou muito ali. Você veja o seguinte. Desculpe? Não, o Muniz Bandeira dizia que o trabalhismo brasileiro foi uma espécie de social-democracia aqui, né? Eu confesso que eu acho que o trabalhismo brasileiro é o trabalhismo brasileiro, né? Ok, nos inspiramos aí nas diversas formas de socialismo europeu, ok, nos inspiramos nisso, na social-democracia, né, conforme a conotação que se queira dar, nos inspiramos em movimentos políticos aí mundo afora, mas o trabalhismo é uma coisa genuinamente brasileira que foi desenvolvendo no Brasil a partir de 1930 aos trancos e barrancos. Erros, como diz, caminhos às vezes, né? Erros aqui e ali, mas no final da história
né, o Brasil realmente estabeleceu, né, um pensamento político em torno do trabalhismo, estruturou, reestruturou o Estado Nacional brasileiro. Você veja, fizemos a legislação trabalhista, os direitos, né, férias, 13º, depois em 62, né, a Previdência Social, a aposentadoria, né, as estatais estratégicas, desde Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Eletrobras, o BNDES, tudo isso obra do trabalhismo. E a ideia do desenvolvimentismo, né, que foi o trabalhismo que lançou no Brasil, provando, mostrando ao povo brasileiro que o povo brasileiro era capaz de superar o atraso, né, que esse era o nosso destino. Né? Então, o trabalhismo representou realmente um pensamento político que se foi construindo ao longo desse tempo. Ao longo desse tempo se construiu. E depois, mesmo, né, quando se constituiu o PTB a partir do trabalhismo, a partir de 1945, o partido avançou, o trabalhismo avançou de uma maneira extraordinária, né, como pensamento político, que chegou a ser uma das maiores bancadas do Congresso Nacional quando veio o golpe. Eles não tiveram outra solução a não ser dado o golpe. O Jango tinha cartas de filiação que provavelmente o PTB se tornaria o maior partido do Brasil, isso até está no meu livro aqui, em 65, que se não houvesse o golpe de 1º de abril de 64, né? Que alguns progressistas ainda falam 31 de março. Foi 1º de abril. Você veja, Cássio, o trabalhismo nunca perdeu uma eleição até o golpe. O trabalhismo acabou apoiando Dutra contra o Eduardo Gomes, que era o candidato, né, do outro lado, da UDN, etc, etc. Ok, o Dutra depois saiu, mas a eleição foi ganha, com o poder da figura do Getúlio e do trabalhismo. Né? Só perdeu com o Jânio Quadros, né? Depois o Getúlio volta ao poder, né, como presidente, como chefe do Partido Trabalhista Brasileiro, ele volta em 1950. Né? Depois da tragédia aí, né, que vitimou o Getúlio, né, em 54, no ano seguinte, Getúlio Vargas, o Juscelino ganha a eleição e João Goulart ganha a eleição com mais votos do que o presidente da República, mais votos que o Juscelino. Era aquela grande figura carismática, espetacular, né, extraordinária, que era o Juscelino. O Jango fez mais votos como presidente, que a eleição era separada, votava separado. O Jango fez mais votos do que o Juscelino. E depois, o Jango tornou-se presidente, veio a eleição do Jânio Quadros, que é aquela figura estranha, esquisita, que ele até tinha muita coisa de progressista, muita coisa de atrasado, ligou a forças retrógradas, aí ao mesmo tempo procurou ligar-se a sindicatos, a folha progressista. Uma figura muito esquisita, a do Jânio Quadros. O Jango foi eleito vice-presidente, depois tornou-se presidente da República. Se não tivessem dado o golpe em 64, em 65 ganharíamos a eleição outra vez. Então, o trabalhismo nunca perdeu a eleição, porque o trabalhismo é um pensamento político brasileiro, entranhou-se na alma do povo brasileiro. Né? Ok, poderia até ter sido mais aperfeiçoado do que foi. Muito bem, como disse o Darcy Ribeiro, foi aos trancos e barrancos. Né? Mas só o golpe fez parar o trabalhismo no Brasil. Eles não tinham outra solução. Eu tenho uma frase até que foi a título de um artigo meu que eu publiquei em 2012, que diz o seguinte: o golpe de 64 foi contra o trabalhismo. Ele só vai durar 20, 21 anos, porque para te varrer uma ideologia de gerações, tu não consegue fazer isso em 3, 4 anos. Tu tem que fazer décadas, isso aí. Tá? O Brizola dizia... Não, desculpa, pode falar. E isso talvez explique um pouquinho o link, é que como tu me deu pouco tempo, eu estou tentando falar de muito assunto. Claro, vamos em frente. Se falasse que a gente podia papear aí 1h30, 2 horas, aí
Daqui a pouco eu vou fazer esse link aí, trazendo um pouco a questão da atualidade, da refundação do PTB, etc. Mas, enfim, 20 anos de ditadura e o trabalhismo foi um dos mais perseguidos, né, pelo regime militar, tanto academicamente. Eu acho que explica um pouquinho o próprio surgimento do PT e do PDT, né? Eu tenho uma tese de que o herdeiro das massas do antigo PTB foi o PT e o herdeiro doutrinário foi o PDT, porque o PDT, naquele momento, né, quando foi criado, cultivava o ideário trabalhista e o PT era antitrabalhista, né? Ou seja, a visão que o Vargas tinha do PT era muito diferente do que ele tem hoje. E eu acho que Sem dúvida. Por esse lapso de tempo, de 20 anos, né, que o trabalhismo foi varrido da história. Mas não conseguiu, né? É isso que eu queria comentar. Você tem toda a razão, Cássio, né? Como o PT evoluiu. Porque hoje, nos últimos tempos, o partido que mais defende a legislação trabalhista é o PT. Né? Nas bancadas todas existentes aí. Mais do que o PDT, que tem mais falhas, né, do que o PT. O PT nunca negou, nunca desviou da defesa da legislação trabalhista, da previdência social, das estatais estratégicas, ao longo deste tempo. Em termos de votação no Congresso, né? Você está dizendo, né? Exatamente. O PT assimilou, não há dúvida alguma, assimilou, né, que o caminho do Brasil era por aí. Hoje, evidente que no governo temos muito a reclamar, né? Muito a reclamar ainda aí, né, do que poderia estar sendo feito. O nosso querido Giovanni... Mas você tem dúvida, o PT realmente compreendeu o trabalhismo como nenhum outro partido brasileiro nesse tempo. O Giovanni está perguntando se o senhor vê vê a noção de revolução brasileira, seria o trabalhismo brasileiro um socialismo democrático e moreno, com uma pimenta revolucionária, como dizia o Leonel Brizola? Olha, ok, essas palavras, esse conjunto de palavras pode revestir realmente esse pensamento. Mas realmente o que eu acho mais correto na linguagem, nas palavras, é que realmente o trabalhismo é um pensamento político que mais expressa o sentimento da nacionalidade brasileira, né, que mais compreende o Brasil, né, que mais realmente sabe lidar com os caminhos para avanços no Brasil. A gente vê aí. Você veja, o último direito dos trabalhadores brasileiros seu salário, em 1962. De lá para cá, na Constituição nós aperfeiçoamos algumas coisas, mas nenhum direito nós criamos na Constituição, nenhum. De lá para cá, nenhum direito foi criado no Brasil desde 1962, que é o 13º salário. As 40 horas de jornada, nos últimos tempos falava tanto, não conseguimos, né? Como na Europa já tem tanta coisa, a participação nos lucros, a participação na gestão das empresas, que são bandeiras agora que nós estamos colocando como questões fundamentais para o PTB agora, para o trabalhismo agora, né? Nós colocamos questões fundamentais, recuperar o salário mínimo. Você veja, Cássio, o salário mínimo, segundo aí o que está na Constituição, na legislação anterior, quando ele foi decretado em 1940, o Diese calcula hoje aí que está tocando, beirando os R$7.000 para atender aquelas necessidades básicas da família, de um ser humano, definido na lei de 1938 e definido pela Constituição brasileira. Então, a Constituição brasileira não está sendo respeitada, acatada, para assegurar um salário mínimo digno e correto. Nós defendemos a Constituição, somos garbosos defensores da Constituição brasileira, as liberdades, o equilíbrio entre os poderes, né, etc., as garantias individuais, somos garbosos, a Constituição brasileira garante tudo isso. A Constituição garante um salário mínimo para a dignidade da vida do trabalhador e da família do trabalhador brasileiro, que não está hoje colocado aí. Ao contrário,
é apenas 20%, um quinto do que a legislação, a Constituição defende que se paga hoje de salário mínimo. Queremos entrar, o trabalhismo está aí para mergulhar nessas questões. São questões fundamentais da vida do povo brasileiro. Seu Vivaldo, uma pergunta que eu tenho, até vou botar aqui na tela. Deixa eu botar aqui só um pouquinho. Até vou colocar aqui na tela uma fala sua, e depois eu queria que o senhor comentasse, né? Aqui foi: brisolistas se filiam hoje ao PT em ato público de apoio a Lula no Rio de Janeiro, isso lá em 2021. Aí tem uma frase que o senhor diz o seguinte: o PT já não é trabalhista tampouco. Hoje, o PT é o caminho para o trabalhismo. Quem defende as bandeiras do trabalhismo é o PT. Votou 100% contra a reforma da Previdência e contra a trabalhista. É o PT que defende uma política de desenvolvimento nacionalista com defesa de nossas estatais, afirmou Vivaldo Barbosa. Aí eu pergunto o seguinte: se o PT tu considera como o partido que defende o trabalhismo, por que a necessidade de refundar o PTB? Olha, eu disse há pouco aí, né, realmente isso aí, o PT realmente assimilou muitas questões do trabalhismo, essas questões fundamentais estão ditas aí, mas não conseguiu reproduzir o pensamento do trabalhismo na sua inteireza. Né? O senhor deve estar recebendo uma chamada e aí o seu volume baixou, só um pouquinho. Alguém está lhe ligando e aí não dá... Não sei se eu consigo, não saiu, mas parou de tocar. Saiu. O trabalhismo... Cássio, o trabalhismo é uma necessidade no debate político brasileiro. Porque foi o trabalhismo que mergulhou mais fundo na história brasileira. E agora, estou dizendo a você aí, a questão do salário mínimo, a questão da recuperação da Eletrobras. Como é que nós vamos conviver com a Eletrobras na mão dessas gangues aí de grupos econômicos nacionais e internacionais? Energia é fundamental. A guerra na Ucrânia mostrou como a energia é fundamental para a sobrevivência das nações. Essa compreensão da nação, a compreensão do povo brasileiro no seu conjunto, né? Essa compreensão, não há dúvida alguma que o trabalhismo tem mais completo isso, e por isso o trabalhismo faz muita falta no debate político brasileiro. Muita falta. Porque o trabalhismo tem essa compreensão da nacionalidade brasileira, da concepção da nação brasileira. Que eu acho que falta um pouco, assim, talvez mais trabalhado isso dentro do PT, né? Mas por que tu acha que tem essas divergências? Claro que essas divergências são históricas, por conta da questão da disputa eleitoral que houve também a partir de 89, né, entre o PDT e o PT. Mas o que tu acha que tem de divergências entre o novo PTB que está sendo refundado e o PT? Além dessa questão nacional. A questão, né, central, básica, é isso, né? A gente admira por que os trabalhadores brasileiros não adquiriram direitos nesse período. Reclamamos disso. Né? Ok, todo o diálogo que a gente desenvolve sobre isso, não, mas com a política econômica, através da política econômica, você pode chegar lá, fazer os ganhos e tal. O trabalhismo caminha mais no mundo dos direitos. A política econômica, ela realmente... geralmente pertence mais à Faria Lima, no sentido de que sofre os impactos dos grupos econômicos nacionais, qualquer que seja os governantes, qualquer que seja a orientação, sofre esse impacto. Agora, nós procuramos, o mundo dos direitos, que independe das políticas econômicas, garante mais. Então, o trabalhismo, neste ponto, ele é muito fundamental em trazer para o debate político brasileiro os direitos que pertencem ao povo e à nação brasileira no seu conjunto.
Vivaldo, como é que se deu essa questão da refundação? Tu pegou muita gente de surpresa, né? Realmente surgiu essa oportunidade. Eu, na época, estava afiliado no PDT e eu era um dos caras que defendia que o PDT deveria tentar resgatar a sigla PTB. E tu surpreendeu muita gente. Como é que se deu os bastidores dessa refundação? Porque aquela turma, Roberto Jefferson, etc., fez um estrago na sigla, embora nunca foram trabalhistas. Como é que se deu essa recuperação da sigla, os bastidores e os desafios que tu vê pela frente aí sobre a refundação do PTB? E o que as pessoas podem fazer para ajudar, etc. Qual é o patamar que está isso? Não, aconteceu a fusão do PTB com o Patriotas. E quando acontece a fusão entre duas entidades, entre dois partidos, os partidos desaparecem e surge uma nova entidade, surge um novo partido, PRD, para o qual foram todos os filiados do PTB, tudo que o PTB tinha, até as mesas e escritório e telefones do PTB, foi tudo para essa nova sigla. O PTB zerou. Quando nós percebemos isso, fizemos as consultas, diversos companheiros aí, trabalhistas, brisolistas, vamos nessa, vamos recuperar o PTB. Nos preparamos, cumprimos a legislação, ficamos inclusive num certo resguardo, cumprimos todos os requisitos da legislação, e quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, homologou a decisão do PTB foi no dia 9 de novembro, no dia 10 nós demos entrada. Né? Então aí fundamos o partido, a exigência era de que era preciso apoio de 9 estados, nós estávamos com apoio, assinaturas de 18 estados, eram necessárias 101 assinaturas, nós estávamos conseguindo nos 18 estados mais de 200 assinaturas, e depois, quando nós pudemos dar notícia disso, depois dos registros de cartório, diário oficial, TSE, etc., que nós pudemos dar notícia do PTB, realmente aí pipocou. País afora, um conjunto de gente que parece que estava aguardando esse momento, um conjunto realmente de gente que nos procurou, e hoje nós estamos estabelecidos em todos os estados do país, todos os estados, alguns de maneira mais avançada, mais estruturada, outro menos, mas nós estamos estabelecidos em todos os estados brasileiros. Uma questão, Cássio, é o seguinte, que é de se notar. Quem quer entrar num partido hoje, tem mais de 30 partidos brasileiros aí, prontos. Alguém só chega lá que é acolhido. Nós estamos sendo procurados por um conjunto imenso de pessoas que vêm para uma luta, para uma batalha dura, que é conseguir assinatura para fundar um partido, para fundar o PTB, refundar o PTB, retomar o trabalhismo, trazer o trabalhismo de volta. É muita gente que nos procura. O meu telefone, Cássio, não há um dia que 2, 3 ligações de pessoas que descobriram meu telefone de alguma maneira não procuram e se oferecem para ajudar na refundação do PTB. Engraçado, gente mais jovem, o número de telefonemas que eu recebo, nossos companheiros recebem aí, é de gente mais jovem, que de uma forma ou de outra, pela família, pelos estudos que fizeram, de uma forma ou de outra, estão procurando o PTB. E, acima de tudo, na visão de que carece a política brasileira de um partido mais consistente, né? Um partido mais enraizado na vida brasileira. Vivaldo, uma coisa que causa muito, assim, às vezes, incredulidade nas pessoas é que até o nosso ex-presidente Bolsonaro tentou criar um partido e não conseguiu, enquanto ele era presidente. Qual é a próxima etapa, então, que vai começar agora? E outra, o PTB vai conseguir manter o número 14, que é o número histórico do partido? Não, nos afaste esse cálice daí, cara. Não tem nada a ver com o número 14. Nos afaste esse cálice de nós aí. Nós temos agora que cuidar da coleta de assinaturas, que é uma tarefa braba, difícil. São mais de 550 mil assinaturas, país afora. O nosso pessoal está animado, nós estamos bem espalhados aí, país afora. O nosso pessoal está animado, mas nós temos que conseguir isso primeiro, né? Depois de conseguir isso, nós vamos fazer um grande congresso nacional, né, para retomar. Nós fizemos, temos estatutos,
que, aliás, com ponto de orgulho, muito bem feitos. Né? Temos programas. Né? E nós vamos reunir no Congresso Nacional os diversos companheiros que estão nessa marcha conosco, porque o partido está sendo construído, né, pelo esse conjunto de pessoas que aparecem aí para nos ajudar nas assinaturas. Está surgindo, nós nem precisamos inventar o partido depois que cumprir a exigência eleitoral das 550 mil assinaturas de apoio, não. O partido está sendo construído. Vamos fazer um grande congresso desse partido para redefinir o programa, atualizar o programa, montar as direções estaduais e nacionais, municipais, etc. Enfim, o partido está sendo construído na luta pela sua refundação. E é gente que quer realmente retomar um caminho diferente desses caminhos que estão abertos por aí. Nessa eleição, o PTB não pode ter candidato porque não está constituído ainda, né? E as candidaturas que representam o PTB, como é que está sendo feito? Não, enfim, nós não podemos participar da eleição agora, mas estamos dialogando. Nós temos aí, inclusive, um diálogo com nossos companheiros aí, com a Maria do Rosário em Porto Alegre e outros lugares, muito intenso. Temos aí um candidato a vereador em Porto Alegre aí, chamado Cássio, que esse é um candidato que a gente olha com carinho, uma estima muito grande e torcendo muito, né, pela vitória, pela presença dele na política do Rio Grande do Sul, apenas no começo. Né, ser o vereador aí, a pessoa que você pelo seu pensamento, a sua postura, né, política, ideológica, a sua compreensão, né, da política, é apenas o começo. Essa eleição agora é apenas o começo. Nós sabemos que vamos ver você ir longe nisso aí. Né? Isso aí está acontecendo em diversos lugares do país. Diversos lugares. Apoiamos uns, rejeitamos os outros. O nosso partido está participando já da questão, realmente, do debate político brasileiro. Nós temos que coletar assinaturas, não podemos nos descuidar disso aí, senão não seremos o partido. Né? Mas outra coisa que nós cuidamos muito é do pensamento trabalhista. Nós cuidamos muito de ficar debatendo, de ficar estudando. Né? Então, isso aí é uma coisa que está fazendo uma diferença animadora para muita gente aí, país afora. E torcemos muito pela sua eleição, Cássio, torcemos muito. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome do nosso movimento todo, né? Liderado pelo seu Paulo Tim, Joaquim, Alexandre, Débora, Tarcísio, Bolívar, tantos outros nomes, tá? Então, eu queria agradecer aí a menção ao nome, tá? Para dizer que eu não esqueci ninguém, a nossa comissão provisória é formada pelo Alexandre, o Bolívar, a Débora, o Itaciro, o Joaquim Monques, o Joaquim Terra, o Paulo e o Newton, né? Então, agradecer, tá, em nome de todos nós, pela menção. Vivaldo, como tu me falou que eu tenho até às 8 e eu tinha tanta coisa para conversar contigo, eu estou tentando me virar nos 30 aqui. Eu queria que, em poucas palavras, tu comentasse um pouco sobre, na minha opinião, sobre esses 4 líderes trabalhistas que eu considero, tá? Para mim, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, o Getúlio. Eu considero o Lula um trabalhista, um trabalhismo diferente, mas considero ele o maior líder trabalhista vivo da atualidade. Estou de acordo com você. Estou de acordo com você. Eu sou um janguista de coração, embora eu gosto muito do Brizola, do Pasqualini, do Anísio Teixeira, da CIE, etc., Alberto Pasqualini, mas João Goulart, para mim, é o cara que fez eu ter essa paixão pelo Getúlio, pelo trabalhismo, e, para mim, o melhor presidente que a gente nunca teve, que foi o Brizola. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre cada um deles, começando aqui pelo Getúlio Vargas. Parece são as grandes figuras da política brasileira, né? Getúlio aí realmente já é uma coisa da história, né, como uma grande figura do século XX no Brasil. Né? Todos realmente consideram aí, na nossa história, as grandes figuras. É uma coisa já reconhecida pela história. Né? Eu concordo com você que o Lula realmente ele está desempenhando um papel da história brasileira hoje importante, não apenas na questão dele ter sido a pessoa que está encarnando aí o enfrentamento do autoritarismo,
Isso é uma coisa na história que nós reconhecemos, né, sem dúvida alguma. O Jango, vou lembrar a você, com aquele período turbulento que ele enfrentou ali, pouco tempo de governo, ele criou a Eletrobras, ele fez o Código de Telecomunicações e criou a Embratel, ele fez o Estatuto do Trabalhador Rural, que é levar a CLT para o campo, né? E outras coisas aí que você pode listar, que é uma coisa incrível, a capacidade política dele articular o avanço político. Desculpe, falamos juntos? Curto de tempo. Isso. É realmente uma capacidade política extraordinária que ele teve, enfrentando aqueles tormentos todos que acabou na deposição dele, enfrentando as questões do império, né, mas com muita firmeza. É evidente que Leonel Brizola chegou mais perto de nós, convivemos mais com ele, assimilamos mais as ideias dele, sem dúvida alguma. O trabalhismo hoje, ele tem um impacto de Leonel Brizola muito forte entre todos nós que estamos nessa luta aí, porque ele chegou mais perto, conhecemos, assimilamos melhor as ideias. E Brizola sintetiza, né, toda essa história do trabalhismo brasileiro, né, que aos trancos e barrancos representou o melhor que a política brasileira realizou até hoje no Brasil. Para finalizar aqui, é uma pena, Vivaldo, eu queria conversar aqui até às 9 da noite, mas... Né, nós temos essa limitação aqui. Eu queria comentar contigo o seguinte, ó, eu fiz o meu pós-doutorado, até orientado pelo professor Jorge Ferreira, e na oportunidade eu ia ser orientado pelo Muniz Bandeira, que também concordava nessa tese de que o PT era um partido trabalhista. Claro que um trabalhismo diferente, eu falo isso, às vezes as pessoas acabam não entendendo. E aí eu tive um artigo que o título foi O Trabalhismo no Século XXI, onde eu tento desenvolver um conceito de trabalhismo. Eu queria ler, eu queria que tu desse a tua opinião, ok? Posso ler? Olha, isso é uma grande tarefa, uma bela tarefa, Cássio, uma bela tarefa, né, realmente aí que se desenvolve. É uma coisa muito esperançosa. O artigo é uma coisa muito esperançosa no Brasil no século XXI. É uma coisa muito esperançosa para nós. Eu trago a questão do trabalhismo, do desenvolvimentismo. Eu só quero te mostrar o conceito que eu desenvolvi aqui. Posso ler? Sei. Como eu te disse, uma coisa muito esperançosa para nós. Você vai ajudar muito a dar mais fundamento à política brasileira, ajudando a repensar o trabalhismo e ver o futuro do trabalhismo com as lições que temos, com as coisas que nos fecundaram a nossa mente até aqui. Você vai fazer uma bela contribuição para a política brasileira, não apenas para os trabalhistas de maneira específica, mas para a política brasileira. Essa é uma bela, grande contribuição que você dá. Eu posso ler rapidinho o conceito para saber a sua opinião? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então aqui, estamos emanados nisso aí. Procurando contribuir na elaboração de um conceito para o trabalhismo mundial no século XXI, definimos trabalhismo como uma ideologia política formulada e ou executada de forma deliberada e implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a coexistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública gratuita e de qualidade, aliada a um sistema de produção com função social e que busca a inovação tecnológica e o empreendedorismo, guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Assim, sendo, os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país seriam prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e um salário digno, visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento,
foco na educação pública gratuita de qualidade, incentivo à inovação tecnológica e no empreendedorismo, fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social, e na esfera econômica, o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica que a visão de desenvolvimento socioeconômico por meio de uma ação indutora do Estado, em paralelo ao fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo em vista a convivência harmônica entre trabalho e produção, portanto, a valorização do capital produtivo em detrimento do capital financeiro, promovendo uma melhor distribuição da renda e da riqueza, objetivando obter progresso, desenvolvimento, igualdade e justiça social. É isso aí, Cássio. Esse foi o conceito que eu elaborei nesse texto, uma grande reflexão, como eu disse, contribui muito para o aperfeiçoamento da política brasileira. Meus cumprimentos a você, estamos irmanados nisso aí, sem dúvida alguma, né? E essa luta é dura, é nossa, é sua, né? Também é de todos os homens de bem desse país, né? Sem dúvida alguma, meus cumprimentos, nós vamos estar realmente juntos numa luta que vai ser muito bonita, nessa página que estamos escrevendo, e que, sem dúvida alguma, especialmente essa página que você está escrevendo aí em Porto Alegre com a sua candidatura, uma bela página que a história vai reconhecer. Muito agradecido por essa possibilidade de dialogar com você, Cássio. Realmente tenho que encerrar aqui pela questão do horário. Muito agradecido essa oportunidade de conversar com você. Eu quero, então, agradecer também as tuas palavras, tá? E, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe essa live e venha conhecer o autêntico PTB, o verdadeiro Partido Trabalhista Brasileiro, que tem um legado importante, uma contribuição importante para o Brasil. Muito obrigado, doutor Vivaldo. Fica com Deus aí e boa luta para nós todos. Obrigado, um grande abraço. Na torcida sempre aqui. Cássio, nós vamos celebrar este ano uma grande coisa para a política brasileira, que aguardamos realmente a sua vitória na sua eleição. Grande abraço. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, viu? O doutor Vivaldo, ele está na sede e o prédio é fechado às 20 horas, então ele tinha que acabar até às 20 horas, senão a gente ia bater um papo por horas e horas. Convido quem não se inscrever no canal, se inscreva. Nosso canal é um canal que está crescendo aos poucos e é extremamente importante vocês se inscreverem, deixarem os seus comentários aqui e compartilhar. Muito obrigado. Aqui é Cássio Moreira e até a próxima live. Muito obrigado. Fiquem com Deus.